Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Fernanda e este aqui é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Por muito tempo eu falei um pouquinho sobre alguns assuntos que podiam ajudar a quem estava assistindo a desenvolver tanto o lado pessoal bem como o lado profissional. E agora, já formada, eu sou enfermeira, eu gostaria de começar a falar aqui no canal sobre algumas intercorrências clínicas. Eu penso em criar uma playlist para falar um pouco sobre esses assuntos, para eu, assim, tentar não misturar tanto, sabe? E ao mesmo tempo conseguir unir as duas coisas, né? Tanto a minha profissão quanto as coisas que serão ditas aqui no canal. Eu sinto que isso vai me ajudar e eu também sei que esse tipo de assunto interessa muita gente. E é por isso que eu resolvi e eu gostaria de dar início, né, com essa primeira aula falando um pouquinho sobre intercorrências clínicas, sendo uma delas cianose. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a cianose, ela é um sinal clínico e em muitos casos visíveis, que indica baixos níveis de oxigênio no sangue. Ela se caracteriza por uma coloração azulada ou arroxeada da pele, dos leitos ungueais, que seria debaixo das unhas, ou até mesmo das mucosas, como lábios e língua. E ela se torna visível quando a saturação de oxigênio cai de 80 a 85% ou quando temos mais de 5 gramas por decilitro de hemoglobina não oxigenada no sangue. É importante saber que esse é um sinal tardio e que a oximetria de pulso ela pode detectar a dessaturação bem antes. Para entender a causa, é fundamental compreender os dois tipos. Nós temos tanto a cianose central, bem como a cianose periférica. Na cianose central, nós temos uma descoloração generalizada, especialmente da pele, do tronco e das mucosas. Isso geralmente aponta para problemas centrais, como doenças cardíacas e pulmonares. Na cianose periférica, a descoloração afeta principalmente as extremidades, como as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Nesse caso, ela está mais associada à baixa perfusão sanguínea, especialmente nos casos de choque, mas também de exposição ao frio intenso. O maior risco de qualquer cianose é a hipóxia tecidual, que é a falta de oxigênio nos órgãos e que pode levar a danos irreversíveis. Eu, como enfermeira, uma profissional da saúde, o que eu diria a você? Uma avaliação rápida e imediata, ela é fundamental. Então, se você identificou que esse paciente está cianótico, você precisa verificar os sinais vitais dele. Ou seja, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, o estado respiratório ele também é muito importante, desde a frequência respiratória, mas também do ritmo dos sons e também o tempo de enchimento capilar desse paciente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais intervenções de suporte. E por que de suporte? Porque aqui a gente não vai estar tratando a causa, mas sim os sintomas e os sinais. Uma conduta que você já pode ter logo de início é ofertar oxigênio a esse paciente. Pode ser por um catéter nasal, pode ser por uma máscara. É importante que essa saturação ela fique acima de 90%. O posicionamento desse paciente também é muito importante. Você pode elevar a cabeceira e deixar esse paciente em posição Foley. Para ele, né, que está com catéter nasal ou com uma máscara, o padrão respiratório vai ser melhor. Se for uma cianose periférica, você precisa aquecer esse paciente. Pode ser com uma manta térmica, pode ser com coberta, você pode desligar o ar-condicionado do quarto também, claro, se tiver. E assim, você cobre esse paciente por completo, tá? Deixa ele bem aquecido para você conseguir garantir uma vasodilatação. Esse sangue ele vai circular melhor e você vai conseguir ofertar mais oxigênio para os tecidos e para os órgãos. Além disso, você precisa comunicar à equipe médica.
Ou seja, você pode comunicar o médico que está acompanhando aquele paciente e, na ausência dele, falar com o médico plantonista. E um conselho que eu te dou, se você é recém-formado ou recém-formada, assim como eu, conheça o seu paciente antes de conversar com o médico. Principalmente se for o médico plantonista. É um médico que ele não conhece, assim, verdadeiramente aquele paciente. Então, você precisa apresentar quem é aquele paciente para aquele médico. As comorbidades é importante, a idade é importante, o quadro base é importante, o diagnóstico que aquele paciente tem é importante. Todas as informações principais, elas são consideráveis. Até porque existem alguns pacientes que fazem cianose e isso é devido ao quadro clínico daquele paciente, né? Então, o médico que acompanha aquele paciente é mais fácil para ele compreender isso. Só que o médico plantonista, ele não vai saber. Então, você precisa apresentar as informações principais daquele paciente ao médico. Enquanto o médico não chega para definir o tratamento da causa base, você precisa reavaliar constantemente esse paciente. Continuar monitorizando, né, os sinais vitais, ver se a cor dele está melhorando, se a saturação está melhorando, como que está a perfusão desse paciente. E aí você pode monitorar, deixar ele do jeitinho que eu conversei com vocês, né, anteriormente, a cabeceira mais elevada, paciente um pouquinho mais aquecido, esperar a equipe médica chegar. E é isso, gente, as condutas iniciais, elas foram feitas, né? E isso é muito importante. O trabalho multidisciplinar, ele é fundamental para garantir, né, essa recuperação do paciente. E para a gente conseguir também impedir que esse paciente se descompense muito, sabe? Então, isso é muito importante. Você, como enfermeiro, você precisa estar preparado para orientar a sua equipe de enfermagem, certo? E é isso, eu espero que vocês gostem deste vídeo. Eu quero continuar trazendo mais intercorrências clínicas aqui, porque eu sei que isso é importante, eu sei que isso é do interesse de muita gente, né, principalmente profissionais da saúde, e é um tema, assim, que daria para aprofundar muito mais, só que eu decidi fazer dessa maneira, sabe? E eu sei que são as partes mais principais também. Se você puder e se você quiser, curte, compartilha, deixe um comentário que é muito importante para mim. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.